Meu nome é Silvia Valéria Vidal, tenho 54 anos, sou mãe de Gabriel, autista. Ele não lê, ele conhece algumas palavras pela memória fotográfica, né? E assim, é tanto que eu botei ele 2 vezes para fazer novamente a alfabetização, porque eu achava que o problema era da escola, de que era dele o problema, a dificuldade era dele. As provas dele estavam vindo diferenciadas. E eu fui lá questionar por quê, entendeu? Eram provas de, sei lá, de maternal, de alfabetização. E eu disse, não, a prova tem que ser de igual para os meninos. Aí foi quando eu senti dificuldade de alguém do lado dele, porque tinha que ter alguém para explicar a prova, como era a prova, o que estava escrito ali, entendeu? A gente fica meio desamparada, né? Porque você fica sem norte, você fica sem saber para onde procurar. A escola nunca me deu apoio nesse sentido, não. Durante muito tempo, o professor e a professora, ele não sabia trabalhar com as crianças com deficiência, porque a sua formação inicial, ela não tinha esse olhar, né? Eu sou uma professora que quando eu fiz magistério e quando eu fiz pedagogia, não tinha uma disciplina, nem tinha nenhum momento de reflexão sobre como trabalhar e como vivenciar as ações inclusivas. Foi ao longo da minha carreira, ao longo do meu trabalho que eu fui aprendendo, né, fazendo cursos, me reciclando e aprendendo na prática como trabalhar com as crianças, jovens e adultos com deficiência. A popularização dos estudos sobre o autismo, ela nos ajuda, né, a ver sinais, a ver características e poder ajudar essa criança precocemente. Um aluno que tem o TEA, junto com as outras crianças, ele não só ensina, mas ele também aprende. Então, essa relação de um com o outro vai favorecer que no futuro serão crianças, jovens e adultos melhores. E para mim, enquanto professora da Rede Municipal de Ensino do Recife, né, eu trago essa ideia de que a gente precisa olhar todas as crianças como crianças que conseguem aprender, como crianças que podem aprender e crianças que precisam de pessoas profissionais e familiares que estejam aptos a contribuir nessa alfabetização dessas crianças. Eu sou mãe de Miguel Pimentel da Silva, 9 anos. Ele estuda aqui no Colégio Severina Lira. Aí foi a professora Luciana Lopes que atendeu ele, fez um relatório. A professora Luciana Ralph, que é a professora dele do 2º ano, fez outro relatório e me encaminharam para a clínica, para a geneticista. Aí quando eu cheguei lá, ela fechou o diagnóstico autismo. Isso foi no 2º ano. Até então eu não sabia. Está ensinando ele a viver sem preconceito, a respeitar a diferença. Ele é diferente, o outro é diferente, ele tem que... O mundo é isso. E se ele não tivesse um convívio com essas outras crianças, com a professora, não teria, o desempenho dele não estaria como está hoje. Eu sou Janira Oliveira, sou especialista em educação especial. Hoje não estou mais em sala de aula comum, estou trabalhando na sala de recursos multifuncionais. Nessa sala nós fazemos atendimentos, né, das crianças no contraturno, crianças com algum tipo de deficiência ou transtorno, e nós fazemos um trabalho pedagógico. Então, de algum reforço que a criança precise, algumas estratégias para que facilite a comunicação e a aprendizagem dela, para que isso também ajude o trabalho do professor na sala de aula comum. A gente sabe que as crianças, mesmo tendo transtornos iguais, né, os mesmos laudos, mas elas têm formas de aprender diferenciadas, mas nós trabalhamos com jogos, né, com diversas ferramentas da tecnologia também, com atividades de arte também, que eles gostam muito, dependendo da necessidade, e atividades sensoriais, porque as crianças, principalmente autistas, elas apresentam algumas questões sensoriais importantes. Então, tudo isso nós vamos fazendo para chegar onde nós queremos, que é na aprendizagem dela. Eu gosto muito de ver esse crescimento, essa possibilidade, né, que todos podem aprender de formas diferentes. O DTEA é um fluxo onde a gente sugere um ensino, uma rota de ensino para esse estudante que é uma criança autista. A inspiração que veio desse projeto é que eu tenho um filho de 8 anos, que na época que eu comecei o projeto ele tinha uma colega de classe que ela era uma menina autista, só que a escola não estava sabendo muito bem ainda como lidar com essa nova educação, sabe? Tinha sido a primeira aluna lá.
E aí eu tinha acompanhando o meu filho, você acaba acompanhando os outros alunos ao redor e tava vendo, tipo, tava acompanhando meio como é que tava sendo o desenvolvimento dela, sabe? Fiquei interessada. E aí eu calhou de estar próximo do projeto e eu pensei, poxa, como é que eu posso auxiliar, sabe? Essa criança e outras crianças também que estão nesse mesmo ambiente de alfabetização, que ainda estão se desenvolvendo, né? E utilizando tecnologia para isso, que é uma grande ferramenta que a gente tem hoje em dia. Muitos casos que eu vi dos pais foi que, por exemplo, as crianças não conseguiam pedir água, sabe? Não conseguiam pedir comida, não conseguiam se comunicar. E a comunicação é o básico, sabe, para o ser humano. Então, você conseguir proporcionar isso para crianças que não estão conseguindo se desenvolver, que elas mesmas se sentem frustradas muitas vezes de não conseguir se comunicar, isso é uma grande chave. Você conseguir ver uma criança autista se desenvolvendo, sabe, conseguindo falar as primeiras palavras, eu consegui presenciar alguns momentos, sabe, desses, é muito interessante, sabe, aquece o coração.